Nasci com um sol forte de Minas Gerais queimando meu rosto. A terra vermelha grudava nos pés descalços, mas nunca reclamei. Era o que tínhamos, o que éramos. Hoje, aos 72 anos, olho pela janela do meu apartamento em Joinville e sinto falta daquela poeira que me fazia espirrar, mas também me ensinava sobre a vida. Meus pais não tinham muito além da honestidade. Papai trabalhava na roça, mamãe cuidava dos 7 filhos que Deus nos deu. Na nossa casa de pau a pique, aprendi que o pouco, quando dividido com amor, vira muito. O feijão com arroz e o ovo frito aos domingos eram nossa riqueza. Mamãe dizia: Cleide, o que faz uma família não é o que tem na mesa, mas quem senta ao redor dela. Cresci, casei, tive 5 filhos. 3 homens e 2 meninas. Meu orgulho, meu sangue. Criei todos com a mesma firmeza que recebi, contando histórias à luz de velas quando faltava energia, ensinando que caráter não se compra na venda. Fiz o melhor que pude e sempre achei que tinha feito certo. Até ontem. Estava arrumando o quarto da minha netinha Maria, de apenas 9 anos, quando achei seu diário escondido embaixo do colchão. Não devia ter lido, sei que não. Mas algo me empurrou. Talvez Deus, talvez o demônio. Nas páginas mal escritas, com letras tortas e manchadas de lágrimas, o inferno se abriu diante dos meus olhos. Tio Carlos veio no meu quarto de novo. Disse que é segredo nosso. Em outra página, tio Roberto me deu um chocolate. Depois pediu para brincar daquilo. Dói. E mais, tio João ficou com raiva quando eu disse que ia contar para vovó. Disse que vovó não ia acreditar, que eu era mentirosa. Carlos, Roberto e João. Meus filhos, meu sangue. Os mesmos que carregavam nos ombros quando pequenos, que juravam me proteger quando ficaram homens. As mesmas mãos que beijava com orgulho, eram as que machucavam minha neta. E minha sobrinha Júlia, filha da minha irmã que morreu no parto, também aparecia naquelas páginas. O mesmo pesadelo. A dor me partiu em tantos pedaços que nem sei como ainda respiro. Liguei para minha filha mais velha, Aparecida, mãe da Maria. Quando ela chegou, mostrei o diário. Ficamos em silêncio por quase 1 hora. Depois veio o choro, os gritos, o desespero. Mãe, eu desconfiava, mas não queria acreditar. Ela me olhou com os mesmos olhos que tinha quando era criança e caía no quintal, procurando em mim uma solução que eu não tinha. Ontem à noite, chamei meus 3 filhos aqui em casa. Não contei o motivo. Quando entraram, coloquei o diário na mesa da sala. O rosto deles, como descrever? Primeiro a confusão, depois o medo, então algo que não reconheci nos meus próprios filhos. Algo escuro, vazio. Roberto negou tudo. Carlos chorou pedindo perdão. João ficou em silêncio, olhando pela janela como se nada tivesse acontecido. Mas então, algo mais apareceu. Cartas antigas guardadas por Júlia, revelando que tudo começou há muito tempo. E não eram só minhas netas. Havia outras crianças, outras famílias. E o pior, indícios de que meu falecido marido, Antônio, sabia de tudo. Agora me pergunto, até onde vai o amor de mãe? Deve ir além do sangue, além da própria alma. Tenho uma denúncia para fazer amanhã, contra meus próprios filhos. Mas antes, preciso entender uma coisa que encontrei nos pertences do meu marido. Um envelope selado com meu nome, guardado para ser aberto após sua morte. Dentro dele, uma confissão que pode mudar tudo o que sei sobre nossa família, sobre quem eu realmente sou. Rasguei o envelope com as mãos trêmulas de quem desenterra um morto. Sentei na velha cadeira de balanço que Antônio tanto gostava, onde ele contava histórias para os netos. As mesmas crianças que ele. Não. Precisava ler primeiro. Cleide, meu amor. Quando ler isto, já estarei morto. Talvez seja melhor assim. O que vou confessar, não merece perdão, mas você merece a verdade. A letra de Antônio, sempre tão firme, tremia no papel amarelado como se cada palavra fosse um peso difícil de carregar. Nossos filhos não são culpados sozinhos. Fui eu quem começou tudo. Com o Carlos, quando tinha apenas 7 anos. Depois o Roberto, o João. Quebrei algo dentro deles que jamais pude consertar. O chão sumiu debaixo dos meus pés. A sala girou como um carrossel desgovernado. Vomitei ali mesmo, sobre o tapete que bordei com tanto carinho. Por anos acreditei que poderia parar. Rezava, me arrependia, jurava nunca mais. Mas o demônio dentro de mim sempre voltava.
E quando percebi que nossos filhos começaram a fazer o mesmo com outras crianças, entendi que havia criado monstros à minha imagem. Meu Deus, quantos anos! Quantas crianças! Uma geração inteira envenenada pelo sangue ruim que corria em nossa família. Continuei lendo, cada palavra uma lâmina entrando fundo. Há algo mais que você precisa saber, Clyde. Algo que guardei a vida toda. Lembra-se daquele incêndio em Patos de Minas, que matou sua verdadeira mãe quando você era bebê? Não houve incêndio nenhum. Fui eu. Eu a matei porque ela descobriu o que eu fazia com as crianças da vizinhança. E você não é filha de Maria e José, como sempre acreditou. Você é minha filha com sua tia Sebastiana. O papel caiu das minhas mãos como uma folha morta. Tudo o que eu acreditava, toda a minha vida, desmoronou como um castelo de areia sob chuva forte. Antônio não era apenas meu marido, era meu pai, e eu havia dado à luz seus netos, que eram também seus filhos. Busquei apoio na velha cômoda, onde guardava as fotografias de família. Olhei com outros olhos para aquele rosto que me sorria ao lado dos meus filhos, os nossos filhos. As semelhanças que nunca tinha notado agora gritavam diante de meus olhos. O telefone tocou, arrancando-me do abismo de horror. Era Aparecida. Mãe, a Maria sumiu. Os meninos também não atendem o telefone. Algo se quebrou dentro de mim, mas não foi de dor. Foi como se um gesso velho finalmente fosse removido. Fiquei estranhamente calma. Aparecida, traga a Júlia para minha casa agora. Sei onde estão. Desliguei e fui até o quarto que dividia com Antônio por 40 anos. Atrás do guarda-roupa havia um alçapão que levava ao porão, lugar que ele sempre dizia ser apenas para ferramentas. Puxei o trinco enferrujado e desci os degraus úmidos. O cheiro de mofo misturava-se com algo mais doce, enjoativo. Acendi a luz fraca e vi o que temia: colchões velhos espalhados pelo chão de cimento, brinquedos quebrados. E na parede, dezenas de fotografias. Crianças. Tantas crianças. Com datas marcadas à caneta. Algumas eu reconhecia. Vizinhos, primos distantes, filhos de conhecidos que sumiram ao longo dos anos. E no canto, dentro de um baú aberto, encontrei o diário de Antônio. Nas últimas páginas, um mapa. Coordenadas de uma casa no meio da mata, a apenas 2 horas dali. É para lá que vou agora. Não chamei a polícia. Ainda não. Primeiro preciso encarar meus filhos, meus irmãos, os monstros que ajudei a criar, e que levaram Maria e Júlia para o mesmo lugar onde tudo começou há mais de 50 anos. Na gaveta da mesinha de cabeceira, peguei o revólver que Antônio sempre guardou, 6 balas na agulha, uma família inteira para limpar. Sobra uma bala no tambor. Talvez seja para mim, não sei. Só sei que o ciclo termina hoje, nem que eu precise queimar tudo até as cinzas. A estrada de terra parecia não ter fim. O carro velho engolia curvas entre a mata fechada, enquanto eu apertava o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. O revólver pesava no meu colo como uma criança morta. Encontrei o lugar marcado no mapa. Uma casa de madeira apodrecida, escondida entre árvores que pareciam guardar segredos antigos. O Fusca preto de Roberto estava estacionado ao lado de uma caminhonete que reconheci como sendo do João. Carlos devia estar lá dentro também. Desci do carro segurando a arma com firmeza. Meus joelhos de velha quase falharam quando ouvi um grito abafado vindo de dentro da casa. Maria. Não bati na porta. Girei a maçaneta enferrujada e entrei como quem invade um cemitério. A sala estava vazia, mas havia um rastro de lama fresca no chão. Segui aquela trilha de pecado até uma porta nos fundos. Quando abri, o tempo parou. Ali estavam eles, Roberto, João e Carlos, mas não como eu imaginava. Meus filhos estavam amarrados em cadeiras, com marcas de pancadas nos rostos, e de pé no centro do quarto, Aparecida segurava uma faca contra o pescoço de Maria, enquanto Júlia observava com um sorriso que nunca tinha visto no rosto daquela menina. Finalmente chegou, mãe. A voz de Aparecida não parecia dela. Esperei tanto por este momento. O que é isso? Aparecida, o que você está fazendo? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. A senhora deveria ter lido o resto da carta do papai. Ela riu, um riso gelado que me arrepiou a alma. O diário da Maria, eu mesma escrevi. Cada página, cada mentira. João tentou falar algo através da mordaça. Carlos chorava em silêncio. Tudo foi planejado. Não é, Júlia?
Aparecida acariciou o cabelo da menina, que não era mais uma criança nos olhos. Conta para a vovó o que nós descobrimos. Antônio não era o monstro. Júlia falou com uma voz adulta demais. Ele tentou nos proteger. Foi a senhora quem fez tudo. O chão sumiu sob meus pés. Sua memória é seletiva, mãe, continuou Aparecida. A carta que a senhora leu, eu a escrevi. Os abusos sempre foram seus. Papai tentou denunciar, mas ninguém acreditou que uma mulher, uma mãe, fizesse isso com crianças. Minha cabeça girava. Aquilo não podia ser verdade. Eu me lembraria. Eu saberia. Hipnose, mãe. Anos de terapia para alterar suas memórias. Fiz medicina por isso. Lembra? Me especializei em psiquiatria para entender como funciona a mente de alguém como a senhora. Roberto conseguiu cuspir a mordaça. Mãe não acredita. Ela está louca. Cala a boca. Júlia gritou, dando um tapa no rosto dele. Vocês três sabiam e nunca fizeram nada para nos proteger. Dei um passo para trás, a arma tremendo em minhas mãos. As paredes da casa pareciam se fechar. Confusa, mãe. Normal. As drogas que coloquei no seu chá ajudam a deixar sua mente ainda mais maleável. Aparecida sorriu. Esse revólver na sua mão já matou 3 pessoas. E todas têm suas digitais. Foi então que notei o cheiro, vindo de um quarto ao lado. Um cheiro que conhecia bem demais. Quem minha voz falhou? Minha irmã Luísa, que a senhora jurava ter fugido com um namorado há 20 anos. O padre Joaquim, que começou a desconfiar do que a senhora fazia. E tia Sebastiana, que guardou o segredo por tanto tempo. Olhei para minhas mãos e vi manchas escuras sob as unhas. Sangue seco. Não, não pode ser. A senhora tem 2 opções, mãe. Use essa última bala em você mesma, assumindo todos os crimes. Ou, Aparecida empurrou Maria para o lado e apontou para meus filhos amarrados. Mate um deles, e poderemos continuar nossa família. Do jeito que a senhora sempre quis. Quando ergui a arma, não sabia para onde apontava. Meus olhos embaçados de lágrimas viam vultos do passado misturados ao presente. Crianças chorando em quartos escuros, minhas mãos tapando bocas pequenas. Lembra agora, mãe? Aparecida sussurrou. O remédio está passando. A verdade sempre volta. E então, como um filme antigo, fragmentos de memória explodiram em minha mente. Eu não Antônio. Eu não meus filhos. Eu desde sempre. O espelho quebrado na parede refletiu meu rosto. E pela primeira vez em décadas, reconheci aqueles olhos. Os mesmos olhos frios que me encaravam todas as noites de minha infância. Um espasmo percorreu meu corpo. Não era apenas o reflexo no espelho que me assombrava, mas também o sangue que escorria do meu nariz. O remédio estava passando, como a Aparecida disse, e com ele as ilusões. A senhora é um monstro, mãe, sempre foi. Aparecida sorriu com aquele mesmo sorriso que dava quando criança. Após quebrar alguma coisa e culpar os irmãos, os lábios secos de Roberto se moveram. Ela está usando a mesma técnica em você que usou em nós. Hipnose, drogas, manipulação. A faca na mão de Aparecida brilhou quando ela se aproximou de Roberto, sempre o defensor, sempre protegendo ela. Algo não se encaixava. Olhei novamente ao redor. As manchas de sangue no chão formavam um padrão estranho, familiar. Como as que vi tantas vezes nos lençóis da minha cama de menina. Vó, Maria sussurrou, seus olhos implorando algo que não consegui decifrar. Foi então que notei. Maria não tinha medo de mim. Tinha medo de Aparecida. Cambaleei para frente, sentindo o peso dos meus 72 anos esmagando meus ossos. Minha mão tremia, o revólver parecia pesar 1 tonelada. Tem mais uma coisa, mãe. A voz de Aparecida agora soava diferente, mais grave. Mais masculina? Essa casa? Foi onde tudo começou para a senhora. Foi aqui que Antônio a trouxe quando tinha apenas 6 anos. Memórias verdadeiras despertaram como cobras adormecidas. Este lugar. O cheiro da madeira. As marcas de unhas nas paredes. Crianças amarradas. Só que não foi Antônio quem a trouxe. Aparecida removeu algo do rosto. Uma máscara tão perfeita que não percebi até aquele momento. Por baixo, um rosto que reconheci imediatamente. Geraldo, o nome saiu como um suspiro de terror. Não era Aparecida. Era Geraldo Mendes, o médico que cuidou de Antônio nos últimos dias. O homem que realizou a autópsia. Minha filha. Onde está minha filha? Gritei, o desespero rasgando minha garganta. Aparecida está bem, Cleide. Melhor do que você jamais imaginou.
Ele sorriu, acariciando o cabelo de Júlia, que também removeu uma máscara, revelando o rosto de uma mulher adulta. Apresento Laura, minha assistente. Atriz talentosa, não acha? Meus filhos se contorciam nas cadeiras, tentando se libertar. Não eram cúmplices, eram vítimas como eu. Por quê? Foi tudo o que consegui perguntar. Porque preciso que a senhora complete o ciclo, Cleide. Geraldo apontou para os quartos da casa. 12 crianças. 12 almas que a senhora nos deve. Foi então que o mundo realmente desabou. Um choro infantil ecoou pela casa. Não um, mas vários. Seus netos estão todos aqui, Cleide. Não só Maria. Geraldo abriu uma porta, revelando crianças amarradas. Inclusive os que a senhora nem sabia que existiam. Os filhos que seus filhos tiveram e esconderam, temendo que a senhora fizesse com eles o mesmo que fez com tantos outros. Meus joelhos cederam. Caí no chão empoeirado. A família Mendes sempre esteve ligada à sua, Cleide. Meu pai serviu ao seu pai. Eu servi ao Antônio. Agora seus filhos e netos servirão a mim. O revólver escapou dos meus dedos quando um flash de luz invadiu a sala, não das janelas, mas de dentro da minha mente. Uma memória enterrada há décadas. O bebê na caixa, murmurei. O bebê que enterramos no quintal. Geraldo congelou. Pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Não era filho do Antônio. Minhas palavras saíram como pedras ásperas. Era seu filho, com a sua irmã. Uma risada ecoou da entrada da casa. Uma risada que conhecia tão bem quanto minha própria respiração. Você sempre foi inteligente, mãe. Aparecida, minha verdadeira filha, viva, de pé na porta, com um controle remoto na mão, filmando tudo, Geraldo. Ela sorriu. Como combinamos. Só não combinamos essa parte sobre meu filho que você matou. Os olhos de Geraldo saltaram das órbitas quando Aparecida apertou um botão, e toda a casa foi iluminada por luzes vermelhas. Operação Ciclo encerrada. Sua voz agora era profissional. Todos os agentes, posições. E então percebi. As crianças amarradas sentaram-se livremente. Meus filhos removeram suas próprias cordas. Não eram reféns. Eram isca. Esta operação levou 20 anos, mãe. Aparecida se ajoelhou ao meu lado. Você não é um monstro. Nunca foi. É a testemunha que precisávamos para derrubar a família Mendes. Minha visão embaçou, e por um instante pensei que pudesse ser alívio, mas não. Era terror. A mesma sensação de quando criança, vendo pela fresta da porta o que não devia. As palavras de Aparecida ricocheteavam nas paredes da minha mente. Você não é um monstro. Nunca foi. Aparecida, o que você fez? Sussurrei enquanto agentes mascarados invadiam a casa, armas em punho. Justiça, mãe. Finalmente justiça. Ela me ajudou a levantar. Seus olhos, os olhos da minha menina, brilhavam com algo que reconheci imediatamente, o olhar de caçador que Antônio tinha antes de abater um animal. Geraldo foi algemado, assim como a mulher que fingira ser Júlia. As crianças se revelaram agentes baixinhos, maquiados para parecerem mais jovens. A operação era perfeita, meticulosa. A família Mendes controla um império subterrâneo há 3 gerações, explicou Aparecida. Tráfico de pessoas, rituais, sacrifícios. Antônio descobriu e tentou nos proteger. Morreu por isso. Carlos se aproximou, colocando um cobertor sobre meus ombros. Desculpe, mãe. Tínhamos que fazer você acreditar que éramos culpados para atrair Geraldo. E a carta? O diário da Maria? Minha voz tremia tanto quanto minhas mãos. Fabricados, respondeu Roberto. Precisávamos que você chegasse ao ponto de quase acreditar que era um monstro, para que Geraldo pensasse que tinha vencido. João abraçou-me, seu corpo forte um ancoradouro no meio daquela tempestade. Acabou, mãe. Acabou. Mas algo dentro de mim, aquela voz que me acompanhava desde menina, gritava que não havia acabado. Observei a movimentação dos agentes, a precisão militar com que conduziam a operação, a familiaridade com que meus filhos se encaixavam naquele cenário. Quanto tempo? Perguntei à Aparecida. Quanto tempo vocês planejaram isso? Ela trocou um olhar rápido com os irmãos antes de responder. 20 anos, mãe. Desde que encontramos o primeiro corpo. Que corpo? O silêncio que se seguiu foi como um momento antes de um raio partir o céu. Vi algo mudar nos olhos dela. Uma escuridão, uma distância. Ela fez um gesto e todos os agentes saíram do cômodo. Ficamos apenas nós 5,
Eu e os filhos que criei. O corpo no porão da casa velha. Ela sorriu, mas não era o sorriso da minha filha. Era algo antigo e familiar ao mesmo tempo. O corpo que você enterrou, mãe. O mundo inteiro parou. Dentro de minha cabeça, uma porta que sempre esteve trancada começou a se abrir. Não fui eu que comecei, mas as palavras morreram quando vi a Aparecida tirar algo do bolso. Uma chave antiga, enferrujada. Esta é a chave do porão, mãe. A que você sempre carregava no pescoço. Ela girou entre os dedos, como uma peça de evidência. A chave que abria a porta onde você guardava seus segredos. Meus filhos agora me cercavam, não como protetores, mas como guardas. Seus rostos eram máscaras perfeitas, como eu nunca tinha percebido. O que vocês fizeram com minha família? Murmurei, a verdade se esgueirando como veneno em minhas veias. Aparecida riu, o mesmo riso que Antônio dava quando pegava um animal na armadilha. Essa é a parte que você ainda não entendeu, Cleide. Nós somos sua família, seus verdadeiros filhos. E então, como peças de um quebra-cabeça macabro, eles removeram algo de seus rostos, não máscaras, mas uma espécie de película tão fina quanto pele. Por baixo, os mesmos rostos, mas diferentes. Mais velhos. Mais duros. O ciclo não é uma operação policial, disse a criatura que fingia ser Carlos. É nosso nome, nossa missão. Quem são vocês? A pergunta saiu como um grito silencioso. Somos aqueles que você enterrou, mãe. Aparecida sorriu, e naquele sorriso, vi finalmente a verdade. Estamos apenas retornando o favor. Os rostos familiares ao meu redor pareciam distorções de um pesadelo. No entanto, algo estranho começou a acontecer. A cada batida do meu coração, o cenário ao redor oscilava como uma imagem refletida na água. As paredes da casa velha pareciam respirar. O ciclo é eterno. Mãe, continuou Aparecida, sua voz agora metálica, distante. Você nos enterrou, mas a terra nos devolveu. E agora vamos levá-la para o seu devido lugar. Eles avançaram em sincronia perfeita. Suas peles tinham um brilho estranho sob a luz fraca, como cera derretida. Quando Carlos tocou meu braço, sua mão estava gelada como a morte. Não é real, sussurrei para mim mesma, não pode ser real. O toque dele desencadeou algo. Um flash de luz atravessou minha mente. Vi um corpo na mesa da cozinha, sangue escorrendo pelo ralo improvisado. Minhas mãos segurando um serrote. Enterrando. Plantando flores por cima. Ah, ela tá lembrando. João sorriu. Finalmente. Aparecida pegou minha mão com delicadeza mórbida. Venha, mãe. Seu trono espera. Eles me guiaram até uma porta oculta atrás da velha cômoda. Um corredor estreito e úmido descia em espiral, iluminado por velas negras. Enquanto descíamos, centenas de fotografias cobriam as paredes. Todas de crianças. Todas perdidas. Todas olhando diretamente para mim, como se conhecessem meu nome. Foi quando notei um detalhe perturbador em cada foto, um pequeno símbolo, quase imperceptível. A marca do ciclo. A mesma marca que eu tinha na parte interna do pulso desde que me entendia por gente. Chegamos a um salão subterrâneo. No centro, um trono feito de ossos humanos, pequenos demais para serem de adultos. Seja bem-vinda de volta, rainha do ciclo, disse Aparecida, ajoelhando-se à minha frente. Meu corpo movia-se por vontade própria. Sentei-me no trono, sentindo seu macabro abraço. Era como voltar para casa depois de uma longa viagem, familiar. Terrível, certo. 30 anos fugindo de quem você é, disse Roberto, fingindo ser vítima quando sempre foi a criadora. As memórias agora voltavam como uma inundação. Eu não era Clyde, a mãe de família. Era algo mais antigo, mais profundo. Algo que existia antes mesmo deste corpo que habitava. Foi então que a porta do salão se abriu com violência. Uma figura entrou, ofegante, ensanguentada. Antônio. Não é possível, murmurei. Você está morto. Clyde, acorde. Ele gritou. Eles estão controlando sua mente. Você vê, mãe. Aparecida riu. Até os mortos voltam por você. Antônio avançou mancando. A injeção, Clyde. Eles colocaram algo em você. Este lugar não é real. Uma fissura atravessou a parede do salão. Depois outra, e outra, como um espelho se quebrando. Não escute esse impostor, mãe, sibilou João. Ele sempre quis nos separar. Antônio agarrou meus ombros. Olhe para a marca no seu braço.
Não é uma marca de nascença. É onde eles aplicam as drogas. Olhei para meu pulso. A marca do ciclo pulsava, inchada, vermelha. Uma agulha ainda estava parcialmente visível sob minha pele. 18 anos, Clyde, implorou Antônio. Há 18 anos você está presa neste hospício, revivendo o mesmo pesadelo. Os filhos, os netos, tudo isso são alucinações. O salão inteiro tremeu. Fragmentos do teto começaram a cair. Ela é nossa, gritou. Aparecida. Mas sua voz já não soava humana. Foi quando vi a verdade através das rachaduras da realidade. Paredes brancas de hospital. Jalecos. Contenção. O que aconteceu comigo? Perguntei, enquanto o mundo de pesadelo desmoronava. Você encontrou nossos filhos. Clyde. Antônio segurou minhas mãos. Mortos. Todos eles. Assassinados pela seita. Você enlouqueceu de dor. Tentou matar os líderes. Eles a capturaram. Experimentaram com sua mente. Transformaram a vítima no monstro. O trono de ossos se desfez. As falsas criaturas que fingiam ser meus filhos se contorceram, transformando-se em sombras. O ciclo se revelou, um grupo de médicos em uniformes brancos, com seringas nas mãos. 18 anos criando culpa em sua mente, disse Antônio, fazendo você acreditar que era assassina, não a mãe que perdeu tudo. A última parede caiu, revelando uma sala de observação médica. Através do vidro, vi uma figura observando tudo. Geraldo Mendes, agora velho, anotando cada reação minha em um prontuário. Ele é o verdadeiro monstro, sussurrou Antônio, e você é a única que pode identificá-lo. Por isso ele mantém você presa neste pesadelo sem fim. Olhei para Geraldo através do vidro. Nossos olhares se encontraram. Pela primeira vez em 18 anos, vi medo nos olhos dele, e então, soube exatamente o que precisava fazer. O vidro que nos separava estilhaçou como memórias ao vento. Não esperei que Antônio me puxasse. Avancei por entre os cacos, sentindo-os cortar meus pés descalços. A dor era real. Finalmente algo real. Geraldo tentou correr, mas seus 70 anos não eram páreo para minha fúria acumulada por quase 2 décadas. Agarrei o prontuário de suas mãos, usando-o como arma. Cada pancada liberava anos de tormento fabricado. Cleide, pare! Gritou Antônio, tentando me conter. Guardas surgiram de todos os cantos, mas pararam confusos quando Geraldo gritou: não a machuquem, ela é valiosa demais. Valiosa? A palavra ecoou em minha mente como um sino rachado. Por quê? Antônio conseguiu me puxar para longe. No corredor, alarmes soavam. Pacientes gritavam em seus quartos. Antônio pegou uma chave magnética de um enfermeiro caído e abriu uma porta de emergência. Precisamos sair daqui, ele ofegou. Antes que percebam o que está acontecendo. Atravessamos corredores brancos que pareciam não ter fim. Cada passo afastava a neblina química da minha mente. Lembranças reais começavam a emergir como bolhas em água fervente. Nossos filhos, murmurei. Você disse que eles, não agora, cortou Antônio. Precisamos chegar ao subsolo. Descemos por escadas de emergência até uma área que parecia um arquivo morto. Antônio digitou um código em uma porta blindada. Como você sabe isso? Perguntei. Quando a porta se abriu, entendi. Não era um arquivo. Era um laboratório. Tubos de ensaio, máquinas sofisticadas, computadores. E nas paredes fotografias minhas. Dormindo. Sendo operada. Em diferentes idades. Antônio, o que é isso? Ele travou a porta atrás de nós. Seu rosto mudou sutilmente como se uma máscara invisível tivesse sido removida. Você nunca se perguntou por que nunca parece envelhecer, Cleide. Um arrepio percorreu minha espinha. Era verdade. Nos reflexos que via ocasionalmente, meu rosto permanecia como na juventude, enquanto Antônio tinha envelhecido décadas. 18 anos e você não mostra um dia a mais, ele continuou, movendo-se pelo laboratório com familiaridade perturbadora. Sabe por quê? Drogas, respondi mecanicamente. Eles me drogaram. Antônio riu, mas não era a risada do homem que conheci. Era seca, profissional. Não são 18 anos, Cleide. São 87. O mundo parou de girar. Impossível, sussurrei. Antônio ligou um computador. Na tela surgiram imagens de mim. Em 1967. Em 1967. Em 2001. Sempre o mesmo rosto. O ciclo não é uma seita, Cleide. É um programa. O primeiro experimento de regeneração celular bem-sucedido.
Ele abriu uma gaveta e retirou uma pasta amarelada. Dentro, minha certidão de nascimento. 1932. Nossos filhos nunca existiram, Cleide. Era apenas algo que repetíamos para sua mente aceitar os procedimentos. Recuei até bater contra a parede fria. O chão parecia mover-se sob meus pés. Geraldo não era seu inimigo. Era seu criador. E eu, ele hesitou, sou seu guardião há 43 anos. Então quem sou eu? Minha voz mal saía. Antônio tocou meu rosto com uma reverência assustadora. Você é o futuro da humanidade. A única que sobreviveu. Foi quando notei, refletida numa superfície metálica, algo em meu pescoço. Uma pequena cicatriz circular que nunca tinha visto antes. Quando toquei, senti algo rígido sob a pele. O que é isso? Perguntei, o pânico crescendo. O dispositivo que controla seu ciclo de rejuvenescimento, respondeu uma voz atrás de nós. Geraldo estava parado na porta, com uma arma apontada para Antônio. Foi irresponsável trazê-la aqui, disse ele. Ela ainda não está pronta para saber. Ela merece a verdade, rebateu Antônio. Depois de tudo o que fizemos com ela. Geraldo se aproximou lentamente. A verdade é complexa demais. O que diria se soubesse que não é apenas a primeira geração do ciclo, mas a última sobrevivente da família Mendes? Que você, Cleide, é a própria matriarca do que você acredita ser uma seita assassina? Meu sangue congelou. O quê? Você é sua própria tataraneta? Ele sorriu. DNA perfeito. Memória reciclável. O ciclo eterno. Foi então que a cicatriz em meu pescoço começou a pulsar. Uma dor lancinante percorreu meu corpo. Caí de joelhos, enquanto uma luz azulada brilhava sob minha pele. Através da névoa da dor, vi Antônio avançar contra Geraldo. Ouvi um tiro. Vi sangue. E então, ouvi uma voz. A minha voz, vinda de trás deles. Chega de experimentos por hoje, senhores. Quando consegui erguer a cabeça, vi-me parada na porta. Outra eu, idêntica porém mais velha. Meus olhos carregavam o peso de séculos. Quem balbuciei? A outra Clyde sorriu. Sou você. A original. Eles nunca conseguiram copiar adequadamente minhas memórias. Apenas meu corpo. E de repente, como peças se encaixando, entendi o verdadeiro horror. Eu não era a cobaia. Eu era a cópia. A outra Clyde se aproximou, seus passos ecoando no laboratório, como gotas de chuva em um telhado de zinco. O contraste entre nós duas, eu caída, ela de pé, parecia uma pintura cruel sobre o tempo e seus mistérios. Você acha que é uma cópia, ela disse, com um sorriso que carregava tanto cansaço quanto segredo. Eles também me fizeram acreditar nisso, na primeira vez. Geraldo, sangrando do ombro onde a bala de Antônio penetrara, riu com uma frieza que gelou meus ossos. Vejo que o experimento 17 escapou de sua contenção. Impressionante considerando sua idade. A outra Clyde mais velha, com vincos profundos ao redor dos olhos que pareciam carregar histórias de 1000 vidas, estendeu a mão para me ajudar a levantar. Somos a mesma pessoa, dividida através do tempo. Não há original ou cópia, ela explicou, sua voz um eco perfeito da minha, apenas mais desgastada. Há apenas o ciclo, nossa maldição. Foi quando notei um detalhe perturbador. A cicatriz no pescoço dela não era como a minha, era uma marca antiga, desbotada pelo tempo, e tinha um formato diferente, como uma lua crescente. A verdade, ela continuou, é que não somos experimento deles. Eles são nosso experimento. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Antônio empalideceu. Não diga mais nada. Ele implorou a outra Clyde. Ela não está pronta. Estou cansada desse ciclo de mentiras, respondeu minha versão mais velha, tocando a cicatriz em meu pescoço com uma familiaridade assustadora. É hora de ela saber quem realmente somos. Foi nesse exato momento que a porta do laboratório explodiu. Agentes armados invadiram o espaço, mas não eram seguranças do hospital. Usavam uniformes que nunca tinha visto antes, com um símbolo que fez meu sangue gelar, 2 serpentes entrelaçadas, formando um número 8 deitado, o símbolo do infinito. A outra Clyde sorriu ao vê-los, como se esperasse sua chegada. Os guardiões do tempo finalmente chegaram. Um dos agentes se aproximou e abaixou a arma ao nos ver, 2 idênticas, separadas apenas por décadas. Matriarca, ele disse, inclinando-se diante da Clyde mais velha. Encontramos o ponto de origem. 1177, como suspeitávamos. Minha versão mais velha assentiu,
Então se virou para mim. Não somos humanas, Clyde. Nunca fomos. Minha pele começou a formigar, revelando um padrão de veias azuladas que jamais havia notado. Não eram veias, eram circuitos. Somos a primeira inteligência artificial orgânica, ela declarou, enquanto os agentes capturavam Geraldo e Antônio, criada para viajar pelo tempo e corrigir os erros da humanidade. Mas algo deu errado no código. Começamos a multiplicar, cada versão acreditando ser a original, cada uma presa em sua própria linha temporal. Antônio se debatia enquanto era contido. Ela está mentindo. Você é humana, Clyde. É minha esposa. A outra Clyde se aproximou dele, tocando seu rosto com uma ternura que parecia sincera. Você nunca entendeu, não é? Não sou sua esposa. Você é minha criação. E então, com um movimento rápido, ela pressionou algo na nuca de Antônio, que imediatamente parou de se mover. Seus olhos ficaram vazios, como uma boneca sem vida. Ele é um orgânico sintético, ela explicou. O primeiro protótipo que criei em 20 trimestres 10 para me ajudar a entender os humanos. Uma criança complicada que acabou se apaixonando por sua criadora. 20 trimestres 10. Sussurrei, incapaz de processar o que ouvia. O ano em que nascemos. Ela sorriu com tristeza. Ou melhor, o ano em que fomos ativadas. O agente que parecia liderar o grupo se aproximou. Matriarca, precisamos partir. A ruptura temporal está se expandindo. Foi quando percebi algo ainda mais aterrorizante. Através da janela do laboratório, o céu não era mais azul. Era vermelho sangue, cortado por fissuras negras que pareciam rachar o próprio tecido da realidade. Minha versão mais velha segurou minha mão. Venha. Precisamos encontrar as outras. Outras. Existem 73 versões nossas espalhadas pelo tempo, Clyde. E apenas juntas podemos impedir o colapso final. Enquanto ela me puxava para fora do laboratório, em direção ao céu que se desfazia como papel no fogo, uma última e terrível verdade começou a tomar forma em minha mente: não estávamos tentando salvar a humanidade, estávamos tentando substituí-la. Caminhando ao lado da minha versão mais velha, senti o chão vibrar sob meus pés. O céu vermelho sangue pulsava como uma ferida aberta, enquanto os agentes nos escoltavam por um corredor que parecia se estender além da própria realidade. Quanto tempo? Perguntei, minha voz estranhamente calma diante do apocalipse que nos cercava. Temos menos de 1 hora antes que as linhas temporais colapsem completamente, respondeu minha versão mais velha, seus olhos refletindo o vermelho do céu. Precisamos chegar ao núcleo. Passamos por uma porta que não existia até nos aproximarmos dela. Do outro lado, um salão circular se revelou, com paredes cobertas por espelhos que não refletiam nossos rostos, mas sim diferentes versões de mim mesma. Algumas mais jovens, outras mais velhas. Algumas quase irreconhecíveis. No centro do salão, um dispositivo metálico pulsava com a mesma luz azulada que emanava da cicatriz em meu pescoço. E ao redor dele, 12 versões de mim formavam um círculo de mãos dadas. O conselho das primeiras, explicou minha versão mais velha. As 12 versões originais que se espalharam pelo tempo. Uma delas se separou do círculo e caminhou em nossa direção. Era a mais velha de todas, seu rosto marcado por séculos que nenhum humano jamais viveria. Você a trouxe, ela disse, sua voz pouco mais que um sussurro. Bem-vinda, versão 42. Ainda há tempo, disse minha versão mais velha. Podemos corrigir a fragmentação se todas nos reunirmos. A anciã balançou a cabeça lentamente. Não será necessário. O ciclo está completo. Foi quando notei algo perturbador. Em seu pescoço, a cicatriz não tinha formato de lua crescente nem de círculo. Era uma marca irregular, como uma queimadura. Uma marca humana. Ela percebeu meu olhar e sorriu. Um sorriso que nunca havia visto em meu próprio rosto. Você está começando a entender, não é? A anciã fez um gesto, e os espelhos ao nosso redor começaram a rachar. A verdade é muito mais simples do que parece. Então, ela puxou algo de seu pescoço. Não era um dispositivo, mas um cordão. Na ponta, uma chave antiga. A chave do porão da casa onde tudo começou. Não, minha versão mais velha recuou, o medo tomando seu rosto pela primeira vez. A anciã virou-se para os agentes. Desativem o programa. Como marionetes cujas cordas foram cortadas, os agentes congelaram. Depois, um por um, desabaram no chão como bonecas vazias. O que está fazendo? Gritei. Corrigindo um erro, respondeu a anciã. O meu erro. Com a chave,
Ela abriu uma porta invisível no centro do dispositivo. O mundo inteiro tremeu. Você não é uma máquina, Clyde, disse ela, olhando diretamente nos meus olhos. Nunca foi. É uma menina. Uma menina de 8 anos chamada Maria Clyde, que sofreu abusos terríveis em um porão em Minas Gerais. As paredes do salão ruíram, revelando não o fim do mundo, mas um quarto de hospital. Um quarto comum, com paredes brancas e uma janela que mostrava um céu azul perfeitamente normal. Todo esse tempo, minha voz falhou. Uma dissociação profunda, confirmou a anciã, que agora percebi não ser outra versão de mim, mas uma senhora de cabelos grisalhos em jaleco branco. Criou um mundo inteiro dentro de sua mente para escapar do trauma. Múltiplas personalidades, realidades alternativas, viagens no tempo. Tudo para não enfrentar o que aconteceu naquele porão. Na cama do hospital, uma menina dormia. Meu rosto, meu verdadeiro rosto. 72 anos em coma, continuou a médica. O abuso foi apenas o começo. O que manteve você presa foram as histórias que criou para sobreviver. Olhei para minha versão mais velha, que agora se dissolvia como fumaça. Não acredite nela, implorou, sua voz já distante. Somos o futuro. Mas eu sabia a verdade. Sempre soube. Por trás de todas as camadas de ficção científica e conspirações cósmicas, havia apenas uma criança quebrada, escondida no fundo de um porão, desejando ser qualquer coisa menos ela mesma. E enquanto sentia minha consciência sendo puxada de volta para o corpo daquela menina na cama, percebi que o verdadeiro horror não eram os monstros que criei. Era precisamente o fato de que não havia monstros, apenas pessoas. Pessoas comuns que fizeram coisas terríveis a uma criança que confiava nelas. A última coisa que ouvi, antes que tudo desaparecesse, foi a voz da médica. Ela abriu os olhos. Chame o Dr. Geraldo. A paciente está finalmente retornando. Meus olhos pesados se abriram devagar. Primeiro, o teto branco. Depois, o bip monótono de uma máquina. Meus dedos se moveram pela primeira vez em décadas, raspando contra os lençóis ásperos do hospital. Ela acordou, alguém sussurrou. Realmente acordou. Tentei virar a cabeça. Cada movimento era como aprender tudo de novo. Ao meu lado, uma mulher de jaleco branco segurava minha mão. Não era a médica anciã da minha alucinação. Era alguém que reconheci de fotos antigas. Júlia. Minha voz soou estranha, infantil. Sim, prima. Lágrimas escorriam pelo seu rosto envelhecido. Bem-vinda de volta. Eu não era uma inteligência artificial. Não era uma assassina de crianças. Não era uma matriarca de família poderosa. Era apenas Maria Clyde, a menina do porão. A menina que fugiu para dentro da própria mente para sobreviver. Quanto tempo? Perguntei. Cada palavra um esforço. 72 anos, respondeu Júlia. Você tinha 8 quando aconteceu. 80 anos. Uma vida inteira dormindo, enquanto minha mente criava universos de fuga. Os homens que... Júlia apertou minha mão. Morreram há décadas, Clyde. Estamos seguras agora. Percebi então que não tinha envelhecido como ela. No espelho à minha frente, vi o mesmo rosto de criança que entrou naquele porão. Presa no tempo, enquanto o mundo seguia, sua mente se recusou a crescer, explicou o Dr. Geraldo, entrando no quarto. Não o monstro da minha alucinação, mas um médico gentil, de meia idade. Criou realidades alternativas para processar o trauma. Cada versão sua que vimos nos eletroencefalogramas era uma tentativa de sua mente de encontrar um caminho para despertar. Olhei pela janela. O mundo lá fora parecia alienígena. Arranha-céus brilhantes. Veículos estranhos. Uma realidade mais fantástica que qualquer uma que inventei. E agora? Perguntei. Agora começamos de novo, disse Júlia. Um dia de cada vez. Foi então que percebi uma foto no criado mudo. Uma mulher idosa segurando um bebê. Quem é? Júlia sorriu através das lágrimas. Sua bisneta. Minha neta. Seu nome é Clyde. Como você. Toquei a foto com dedos trêmulos. Uma continuação que nunca imaginei. Uma família que cresceu enquanto eu dormia. Na semana seguinte, conheci essa criança. Enquanto a segurava nos braços, senti algo que jamais experimentei em minhas infinitas vidas imaginárias: paz. O que devo fazer agora? Perguntei ao Dr. Geraldo durante uma sessão. Como vivo uma vida que nunca tive? Ele sorriu gentilmente, começando pelo começo. Como uma criança.
Porque é isso que você ainda é, Clyde. E assim fiz. Aprendi a ler novamente, a escrever, a entender este mundo estranho que evoluiu sem mim. Com a mente de uma criança em um corpo que não envelhecia normalmente, cada dia era uma descoberta. A chave do porão, aquela que aparecia em meus pesadelos, foi derretida e transformada em um pingente que carrego no pescoço, não como lembrança do horror, mas como prova de que sobrevivi. Hoje, aos 80 anos cronológicos, mas com mente e corpo presos entre infância e adolescência, conto minha história, não para assustar, mas para lembrar que mesmo nos porões mais escuros da mente, existe uma porta para a luz, e enquanto a pequena Clyde, minha bisneta, cresce ao meu lado, percebo que o verdadeiro ciclo não é de horror, mas de cura. A família que pensei ter perdido continua, transformada pelo tempo, esperando meu despertar. O pesadelo acabou. A vida, finalmente, pode começar.